programa anterior, Lázaro estava morto há 4 dias depois Jesus o ressuscitou. Jesus se atrasou para que eles tivessem uma revelação maior dele do que qualquer pessoa. hoje com o pastor Joseph Prince. A lei diz, pare de roubar, não roubarás, mas não te transforma em uma bênção. Isso não te transforma em uma bênção. Mas a graça pega um ladrão e faz dele um generoso. Amém? Tire essa ideia, certo? Vamos pecar mais para que a graça abunde. Não, irmão, se você entende essas coisas que falam como, por exemplo, esta frase, você faz Deus ser tão fácil, sabe? Mas olhe o que a Bíblia diz. O que acontece com o pecador? Quando a graça os toca, essas pessoas que fazem essas perguntas nunca experimentaram o efeito da graça que eleva e santifica as pessoas. Mas a graça, quando você experimenta a graça, ela te eleva, ela te santifica, te torna um príncipe. Amém? Saiba isso sobre Jesus. Ele caminhava entre os pobres, com atitude de príncipe, com aquela autoridade de rei. Era uma realeza caminhando entre os pobres. Olha, se eu e você formos, vamos dizer, para algum lugar onde a pobreza é grande, e vemos um garoto de 14 anos, e ele se porta como um príncipe, vamos achar que ele está perdido. Mas se descobrirmos que, na verdade, ele é um cidadão daquela pequena, sabe, vila, ali bem no canto, onde ele vive naquele barraco de madeira, sabe, com teto de palha, sabe, como um gueto, você vai dizer o quê? Como ele é assim? E você pensa, ele talvez tenha o DNA de uma realeza. Isso acontecia com Jesus, quando olhavam para ele. Tem que acontecer com você. Lá no seu trabalho, eles têm que sentir, estou na presença de um príncipe ou de uma princesa. Amém? Amém? Não estou falando para andar. Beija minha mão. Beija meu anel. Isso é soberba. Isso é altivez e Deus odeia isso. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Vamos ver essa história em Gênesis 20. E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas de maneira que tiveram filhos. Interessante, a primeira menção de cura na Bíblia. Toda vez que se menciona algo na Bíblia pela primeira vez, tem algo importante para aprendermos. É a primeira vez que cura é mencionada e diz, orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque. Depois, ele e a sua família tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Abimeleque pegou essa mulher linda de 90 anos e a fez parte, sabe, do seu harém. Mas Deus não deixou que ele tocasse nela. E apareceu para ele em sonho e falou, você vai morrer. E ele disse, eu não sabia que ela já era casada. Restaura a mulher para o seu marido, ele vai orar por você porque ele é profeta, senão você vai morrer. Ok? Ele ficou com tanto medo. E olha, e Abraão orou para quê? Para Deus curar Abimeleque. Em qual área? Porque o Senhor havia fechado todas as madres da casa de Abimeleque. Ele pediu para que as madres fossem abertas quando a esposa não podia engravidar. Por anos. E o diabo vai dizer que você é uma hipócrita. Mas aí está a sabedoria. Quando você não tem o seu milagre, encontre alguém e abençoe aquela pessoa. Ore por alguém, peça essa bênção para alguém. Olha o que acontece no próximo capítulo. Eu coloquei ali porque é a continuação de tudo isso. Certo? O próximo capítulo diz, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E por que este verso aparece logo depois que ele orou para que as madres fossem abertas? Me diga por que foi assim. Deus quer que você saiba. Não pare de orar pelos enfermos, mesmo estando enfermo. Não pare de ministrar para as pessoas, mesmo você não recebendo o seu milagre. Amém? Não tem que falar para eles, sabe, antes de orar. Sabe, como um médico não fala, eu sou um estagiário. Ok, eu vou te cortar. Ok, ninguém faz isso, não é? Certo, mas a sabedoria de Deus para o ministrante, Deus te diz, certo? Ore na área da sua necessidade. O diabo vai falar, como você faz isso? Você é um hipócrita. Está ouvindo, igreja? 24 anos. Eles oraram. Eu não sei se Deus pediu para eles orarem por alguém. Talvez ele estava debaixo de acusação, eu não sei.
Mas uma coisa sei, que quando ele orou para Deus curar, a sua esposa foi curada. Às vezes pensamos em nós mesmos, minha cura, o meu milagre, eu quero engravidar, minha família. E Deus quer que você saia dessa mentalidade e comece a se envolver e orar por outras pessoas. Se está numa clínica, comece a orar pelas pessoas ao seu redor. Ore pela criança, pela mulher, por aquele homem, comece a orar. Amém? E você vai ver que o nível de estresse, o nível de preocupação, o nível de ansiedade, tudo isso vai cair. Comece a orar por outros. Deus transformou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. O que o diabo vai falar é o seguinte: é sua culpa, você errou, e este atraso é a sua culpa. Não, amigo, escute. Até mesmo no Antigo Testamento, certo? Como na história de Abraão, não foi por causa do pecado dele. Está me ouvindo? Deus esperou até Abraão não poder. E quando Isaac nasceu, toda a glória foi dada a Deus. Deus esperou até Abraão não poder. Mas o fato é que tinha uma lição. Quando finalmente Abraão recebeu o milagre, escute. Deus disse para ele: te multiplicarei como as estrelas do céu e como a areia na praia. E quando hoje você olha aqui, você está vendo as sementes de Abraão. Abraão tem mais semente do que todas as mulheres do Egito que caminhavam, amém? Todas as mulheres dos filisteus caminhando com aquela barriga. E hoje somos chamados de filhos de Abraão. Acima de tudo, Abraão começou a aprender sobre quem Deus era, sobre a sua pessoa, que todas essas pessoas nunca conheceram. Às vezes, no atraso tem uma revelação. E porque ele te ama, ele atrasa. Para você ter uma revelação que outros não têm. Aqueles ímpios não tiveram a revelação que Abraão teve. Isso não é lindo? Outra história. A história de Josué e Calebe. Você conhece essa história? Aconteceu o seguinte: eles ouviram de Deus. Estavam na beirada. Depois de dias peregrinando, eles chegaram nos limites de Cades Barneia, um lugar que era a entrada para a terra da promessa. Ok, eles podiam ter entrado. Mas antes disso, eles foram a Moisés. Certo, Moisés, nos permita ver a terra para ver se ela é boa, ruim, que tipo de terra que é. E eles não tinham que fazer isso. Deus já tinha falado: eu vos dei essa terra. Mas Deus entende e sabe a fraqueza das pessoas. E ele ajudou, mesmo não sendo sua vontade. E Moisés enviou os 12 espias. Não tenho tempo para falar de tudo isso, mas eles que pediram para Moisés enviar os 12. Eles voltaram para Moisés, e Deus já tinha falado: mas Moisés, vamos enviar espias, certo? Para ver se a terra é boa ou má. Enviaram os 12 espias, e cada um daqueles espias era, na verdade, representantes ou líderes de cada tribo. E entre eles estava Josué e Calebe. Espiaram a terra, por 40 dias fizeram isso. E quando eles voltaram, Moisés viu quando eles voltaram, tinha 2 homens segurando uma vara, um na frente e outro atrás segurando a vara, e no meio tinha um cacho bem grande de uvas. Anos atrás eu vi isso, e vi as uvas vermelhas, e vi como Jesus lá na cruz eram as uvas esmagadas, para que o sangue nos levasse à terra da promessa. Certo? E ele ficou entre 2 ladrões, lembra disso? Mas olha, os 2 espias levaram, sabe, o fruto da terra e falaram assim: olha, Moisés, a terra é muito boa. Certo? É uma terra muito, muito boa. Olha para este grande fruto. Mas, Moisés, tem gigantes na terra. Ali tem muitos anaquins. Certo? Os anaquins eram grandes e eles têm grandes muralhas. Eles têm fortalezas poderosas. São impenetráveis. Somos tão pequenos, somos como gafanhotos. E o povo ouviu isso. Tiraram os olhos da bênção, tiraram os olhos das uvas, tiraram os olhos, sabe, das romãs, das outras bênçãos, tiraram os olhos de tudo isso e só ouviram o que os 10 espias falaram. Os 2 espias, Josué e Calebe, falaram: gente, espera um pouco. Deus disse: vamos possuir de vez a terra que ele nos deu. Se Deus disse, ele vai nos dar. E esses gigantes, eles são pão para nós. Ele falou isso? Eles são pão para nós. Não é incrível? Eles são picanha. Eles são fraldinha. Eles são
Feijoada para os brasileiros. O que você faz com tudo isso? Come! Vamos comer as dificuldades. As dificuldades não vão nos comer. Os 10 falaram, vão nos comer. Os 2 falaram, nós vamos comer. Amém? Infelizmente, a maioria ouviu aquela maioria. Ouviram o testemunho dos 10, o número da lei. Ouviram os 10 espias e disseram, não podemos entrar. E choraram. E choraram demais. Reclamaram, choraram. E Deus ouviu. E Deus então disse para Moisés, Moisés, eles falaram que não podem entrar na terra. Como eles falaram aos meus ouvidos, assim farei a eles. Porque para cada dia que espiaram a terra, 40 dias, vão caminhar por 1 ano. Então se tornou 40 anos. Mas olha, Deus disse, os meus servos, Josué e Calebe, que disseram, eles são pão para nós, subamos de uma vez, Deus é conosco. No testemunho dos 10, não menciona o nome de Deus. E Josué e Calebe falaram algumas poucas frases com Deus na boca deles. Olha, por tudo que você passa, lembre-se disso. Coloque Deus no seu vocabulário. Um amigo pode falar, olha, a coisa está assim, sabe? O mundo está desse jeito, a economia é assim. E você diz 2 palavras, mas Deus. Mas Deus. Amém? Venderam José como escravo, tudo aconteceu a ele. E José diz, mas Deus me enviou aqui. Diga, mas Deus. Isso muda tudo, amém? Amém? Está ouvindo, igreja? Certo? E peregrinaram por 40 anos. Adivinha quem peregrinou com eles? Josué e Calebe. Imagina se você fosse Josué ou Calebe e você falasse, não é culpa minha, a culpa é desses palhaços, gostando ou não. Quando Deus falou para a nação de Israel, Josué e Calebe ficaram isentos, não foi? Certo? Mas peregrinaram com o povo 40 anos. E você diz, olha aí, atrás 40 anos não é brincadeira, pastor. Ficaram velhos com eles. Isso que é incrível. Josué e Calebe nunca envelheceram com eles. Aquela geração dos 40 anos, certo? De 20 anos para cima, envelheceu e morreu. Josué e Calebe, mesmo eles acompanhando aquela assembleia, sofreram de certa forma estando com eles, mas Deus é fiel. Para todos esses anos de atraso, vou agir como se daquele dia em diante você não envelhecesse. 40 anos depois entraram na terra, agora estavam na terra da promessa, atravessaram o rio Jordão e gritaram, e as muralhas de Jericó caíram sob a liderança de, tecnicamente falando, um idoso, Josué, que tinha agora mais ou menos, eu vou dizer uns 80 anos, mais de 80? Você não lidera o povo como capitão se você tem 80 anos. Obviamente, Josué ainda estava forte. E as muralhas caíram. Conquistaram cidades e cidades. E finalmente chegou um lugar chamado Hebrom. Um lugar que devia ser desejado. E Calebe chegou ali e disse, Josué, você se lembra, há 45 anos atrás? Certo? Quando Deus me prometeu. E agora, escute isso, Josué. Você já lutou, agora me dê essa montanha como minha herança. Amo isso. Quantos anos ele tinha? Calebe? 85. Vamos ver o que ele disse, ok? Na nova versão transformadora. Eu tinha 40 anos. Isso é Calebe falando para Josué. Certo? Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de Israel de maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Qual era a idade dele? 40 anos, certo? Próximo. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes. Vamos para o verso 10. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou. As últimas novidades de cosméticos do Brasil, direto da floresta amazônica. É muito caro, eu sei, mas a sua pele vai brilhar.
Eu não sou contra nada disso. Tem doutores aqui que fazem cirurgia plástica e estão fazendo um ótimo trabalho. Obrigado por fazer o mundo mais bonito. Muito obrigado. Só estou dizendo que não foi assim com ele. Ele disse claramente: o Senhor me preservou. O deserto é um lugar terrível. Não importa o quanto você usa loção. Não importa quanto de protetor você usa. No deserto, você envelhece. Certo? É assim. Você move o seu rosto e o rosto demora até chegar aqui. Sabia disso? É uma face no deserto. Sabe, a pele fica parecendo aqueles odres feitos de pele de carneiro. Sabe, é muito duro. Olha, o Senhor me preservou. A glória vai para Deus. Sabe de algo? Deus olhou então e disse: Josué e Caleb vão viajar com eles nestes 40 anos. Mas olha, vai ser como se não tivesse passado os 40 anos. Eles pararam de envelhecer ali. Então, se tem um atraso qualquer, Deus vai compensar. Deus vai restaurar. Ainda com revelação que os seus amigos, que receberam antes, nunca terão. Você vai conhecer Deus de tal forma. Escuta, igreja, escuta. Você está ouvindo isso? Olha, vamos terminar aqui. Ele diz: o Senhor me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos. Continuo forte. Como no dia em que Moisés me enviou. Essas pessoas não mentiam, ok? Eles estavam debaixo da lei. A mentira, eles sabiam que é um pecado. Caleb não era mentiroso, mas um homem de Deus. Eu continuo, diga continuo. Eu continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. Não envelheceu, nem ficou mais fraco. E ainda posso viajar e lutar, tão bem quanto naquela época. Eu ainda posso viajar e lutar. Igreja. Verso 12. Portanto, dê-me a região montanhosa. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom. Ele falou e disse: me dá essa montanha. Um lugar chamado Hebrom. E aqui ele disse: me dá essa montanha. Com 85 anos, falando assim: me dá essa montanha. E igreja, escute, nós estamos sob a graça. Eles tinham uma aliança, de certa forma, escute, baseada no sangue de bodes e touros. Nós temos aliança baseada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais, você vai ser mantido vivo e bem. Sim, pode ter um atraso, mas Deus vai restaurar isso, com muitas bênçãos acrescentadas e revelação do Senhor como ninguém vai ter. Dê a Jesus a glória, amém? Vamos terminar isso, ok? Hebreus 6, a última passagem eu não vou explicar, só vou ler, ok? Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé imitem aqueles, como Abraão, como Josué e Caleb, imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, mais embaixo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei, mesmo tendo Deus jurado que ia abençoá-lo, e assim esperando com paciência alcançou a promessa. Ele teve que ter paciência. Deus jurou, mas ele tinha que ter paciência para esperar. E alcançou a promessa. Depois, a promessa não veio, ele não conquistou. Só depois que ele esperou com paciência. Meu amigo, eu sei que você está esperando. Esperando aqui é macrotomio. É uma palavra usada para macarrão. Longânimo. Literalmente quer dizer isso, longânimo. Quer dizer que você não é impaciente. Certo? Você é alegre. Outra palavra é rupamone, que é alegre. Paciência. Às vezes o atraso nos ajuda a ter mais compaixão. Muitos de nós temos talentos. Sabe como uma história que eu li de um professor de canto que era inglês. E ele descobriu uma garota cuja voz ele descreveu como quase perfeita. O estilo, o tom, a sua voz era incrível, quase perfeita, ele disse. E ficou tão feliz de ter achado essa menina que ele a treinou tanto que ele podia, até que ele falou que não podia treiná-la mais. E a levou pessoalmente para Paris naquela época, onde um mestre suíço de professor de vozes
Certo mestre suíço muito famoso estava lá, para ver o que ele podia fazer com ela. O que mais ele podia fazer então? Ela cantou na frente dele, e o professor olhou para o mestre e disse: "O que você acha? Eu te falei?" Ele disse: "Sim, ela canta muito bem." Ele disse: "Será que falta alguma coisa?" Ele disse uma coisa: um coração partido. Olha, uma coisa sobre nós é: cantamos as músicas com os nossos dons, mas quando sai de um coração partido, é assim que entra no coração das pessoas também. E a cura começa. Tem pregador que prega por causa do conhecimento, mas tem pregador que prega com a revelação e um coração tocado por Deus. Amém, igreja? Então, seu atraso não é rejeição. O atraso não é por causa de pecado. Isso virá, ainda que tarde. Espere por isso. Seja imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Amém? E ainda mais, você vai olhar e dizer: não podia ser de outra forma. Parabéns por sua manifestação. Ela está chegando. Glória a Deus. Amém. Curve sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Amigo, se você está aqui hoje, daqui a pouco eu vou orar por você pela próxima semana, e eu creio que Deus vai ouvir a oração e vai te colocar no lugar certo na hora certa. Ele vai proteger e guardar a você e a sua família. Eu acho vital fazermos isso. De vez em quando ouço de pessoas que você sabe que de repente sofrem um acidente. Alguns, até jovens demais. Estamos no mundo decaído. Não podemos menosprezar nada. Especialmente, nunca menospreze Deus. Por isso orar é importante. Quando você ora, Deus responde. Nós ativamos a aliança. Vou orar por você. Mas antes disso, se você está aqui, amigo, mas você nunca aceitou a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, quero te dar essa oportunidade. Amigo, tudo o que eu falei agora é por causa da cruz. Porque Jesus morreu por nós na cruz. Olha, Deus é santo, perfeitamente santo. Porque Ele é santo, Deus não podia passar por cima de nada. Mas Deus também é graça, perfeita graça. E porque Deus é graça, o que Ele não podia passar por cima, Ele pode perdoar. Ele pode limpar tudo isso. E foi exatamente o que Deus fez lá na cruz. Lá na cruz, Deus pegou todos os nossos pecados de toda a nossa vida, baseado no seu conhecimento, não baseado no meu conhecimento limitado. Não dá para dizer: eu vivo de acordo com a minha consciência da melhor maneira. Não, a sua consciência não chega ao nível do conhecimento de Deus. Deus não reduz o seu padrão ao nível da sua consciência. Se tem que ser perdoado, tem que ser perdoado baseado no seu conhecimento dos seus pecados. E foi isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. A sua morte foi uma morte de substituição ao nosso favor. Ele morreu no nosso lugar, em vez de nós. Ele não conheceu o pecado, não cometeu o pecado, nele não havia pecado. Nós pecamos. E Cristo morreu no nosso lugar. O julgamento dos nossos pecados caiu sobre ele. E Deus é santo. Deus não pode passar por cima de nada. E Ele não fez. Todo pecado cometido das nossas vidas, baseado no perfeito conhecimento de Deus, foi punido na cruz. E agora, podemos estar na presença de perfeita santidade, com uma consciência sem condenação, e um coração livre, sabendo que o pecado não será atribuído a nós, porque Deus nos perdoou no conhecimento pleno dos nossos pecados e no pleno conhecimento de como a cruz de Jesus Cristo já cumpriu todo o requisito da justiça divina. Então, amigo, você já recebeu o que Cristo fez? Se não, quero te levar a essa oração. E Cristo vai